então eu sou a Clara, né? E eu sou psicóloga, estou fazendo formação em psicanálise também. E eu quis trazer esse tema porque eu também estou fazendo mestrado. E no mestrado eu tive a oportunidade de fazer um estágio de docência como professora lá da PUC, no 8º período, que eu ajudei ela a dar aula de uma matéria que chama Clínica da Criança. E na minha pesquisa de mestrado eu estou falando sobre adolescência e juventude, então deu para amarrar um pouco aí muitas coisas que eu aprendi. E esse tema parentalidade, né, na minha pesquisa de mestrado, que na verdade chama Jovens Blogueiros e a Sociedade do Espetáculo, com ensinamentos do olhar e da imagem, eu estou estudando muito também o mundo contemporâneo. Parentalidade é um termo contemporâneo. Eu vou explicar para vocês um pouquinho. E eu quis esse título, Bate-Papo Psicanalítico, para trazer um pouco da psicanálise para vocês, mas eu coloquei esse nome Bate-Papo porque eu vou tentar trazer uma linguagem mais acessível para não ficar algo muito teórico, né? Porque senão ninguém entende e não adianta nada. Mas... porque o vocabulário da psicanálise é um mundo à parte, igual ao jurídico. Eu vou trazer alguns termos que são fundamentais, não vai ter como eu não trazer, mas eu vou tentar explicar de uma forma clara para vocês. E é isso, eu vou pedir quem tiver alguma dúvida, deixar as perguntas para o final. Que acho que muita coisa pode ser respondida ao longo da apresentação. Então, primeiro explicando o que é esse termo, né, parentalidade. É um termo contemporâneo para dizer do apagamento das diferenças entre a função de pai e de mãe que está ocorrendo nos dias de hoje, né? Isso é muito perigoso e tem que ter um cuidado com relação a isso, porque as funções é muito importante que elas sejam diferentes, e eu vou explicar por quê. E é um pouco dos fenômenos que vem acontecendo também, que o que a gente vive no mundo de hoje também é o declínio do viril, que é também um apagamento das diferenças entre os gêneros também, o masculino e feminino, né? Os homens e as mulheres estão buscando cada vez mais uma simetria, isso está refletindo também na parentalidade, né? Que é esse termo que surgiu aí para falar como se fosse uma fusão aí entre a paternidade e a maternidade, né? Por isso esse termo. Então eu vou falar de funções, né, de mãe e de pai. E na psicanálise, quando a gente fala de funções, não necessariamente, por exemplo, a função de mãe precisa ser cumprida por uma figura feminina. E não necessariamente a função de pai precisa ser cumprida por uma figura masculina, né? Mas as funções devem existir e ela, às vezes, nem necessariamente precisa ser uma pessoa, né, física ali presente. Pode ser algo que vem no discurso, pode ser algo que vem até nas ocupações, emprego, enfim, vocês vão entender um pouquinho melhor como que é isso. Mas é importante ter em mente que quando eu vou estar falando de mãe e de pai, eu estou falando de função. Não necessariamente é a mãe que precisa cumprir isso, pode ser uma outra pessoa. E já para adiantar, eu vou falar um pouco da função de mãe e de pai, para vocês já irem pensando ao longo da apresentação, mas eu acho que a princípio vocês vão ficar meio, o que é isso que ela está querendo dizer, mas vocês vão entender. A função de mãe é um desejo que não seja anônimo à criança, né? Tem que ter um desejo ali que tem um nome pela criança. E a função de pai é aquele que vai barrar e apontar caminhos. E aí vocês vão entender melhor um pouquinho ao longo da apresentação. E para começar, assim, eu fiz apesar da psicanálise, na psicanálise a gente não focar no aspecto do desenvolvimento, né, que isso é uma coisa mais biológica, eu quis fazer uma apresentação meio nesse formato para ficar mais fácil de vocês captarem um pouco do que eu estou falando, assim, desde antes do nascimento e pensando nessa vivência do tempo. Mas aí eu quis começar com a expectativa que já começa desde antes do bebê nascer, né? Pode ser já com a mãe grávida ou até antes mesmo da pessoa estar grávida. Sempre quando você pensa em ter um filho, né, alguém pensa em ter um filho, já vem 1000 expectativas ali em cima desse filho. De projeções, né, de como você deseja que esse filho seja. E aí Lacan fala essa frase, que a relação entre pais e filhos sempre será frustrante,
porque os pais vão desejar muito pelos filhos. E quando os filhos vêm ao mundo, eles vêm mostrar que eles vão desejar diferente do que os pais desejaram para eles. Então isso frustra muitos pais. E os filhos também se frustram com os pais, porque esse desejo que os pais têm do que eles queriam que os filhos fossem, é muitas vezes interpretado como uma demanda, e uma demanda que pode ser sufocante. E os filhos também se frustram com os pais nesse sentido. Mas as relações humanas, no geral, envolvem frustrações. Né? Porque tem até a fala assim que amor, no geral, é encontro no desencontro, porque sempre vão haver desencontros. Né? Tem um singular em cada um, e o que é singular em você não faz laço com o que é singular no outro. Né? O que é singular em você pertence a você. Então sempre haverão desencontros, e é importante ter isso em mente, inclusive na relação familiar, né? Entre pais e filhos. E aí, começando, então, quando esse bebê nasce, a amamentação, né? Eu coloquei aí um termo pulsão, que é o termo da psicanálise. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que é, de uma forma mais simples, porque é um termo muito complexo, mas porque os animais têm instintos, né? E o ser humano, a psicanálise já não pensa que tem instinto, tem algo da ordem da pulsão, porque o instinto é muito ligado a uma necessidade. A pulsão já é ligada a uma satisfação, e é uma pulsão psíquica, é uma energia psíquica que tem uma libido ali investida, que vai buscar sempre se satisfazer. Então, a amamentação, ela não é só uma fonte de necessidade, no sentido de alimentar uma pessoa, né, de aliviar a fome, essas coisas, como também é uma fonte de pulsão. Tem uma satisfação ali, um prazer que envolve a alimentação e já começa, assim, desde muito cedo a definir, de uma certa forma, a relação entre a criança e a mãe, ou quem faz esse papel, né, de mãe, no caso, essa função. Então, já vai ter toda uma pulsão ali envolvida. E é muito importante ter isso em mente, porque quando o bebê nasce, né, ele não fala a linguagem, ainda quando também começa muito precária, obviamente, né? Então a mãe fica tentando adivinhar o que o filho está querendo o tempo todo, por que ele está chorando, né? Se ele está com fome, se está com cólica, se, né, fez cocô, enfim, tem várias coisas aí. E muitas vezes o bebê está chorando não porque ele está necessitando de alguma coisa, ele pode estar chorando por uma questão pulsional também, de querer ali ter uma satisfação. E a criança, assim, a gente nasce com uma visão muito fragmentada do mundo, assim, tanto da própria mãe quanto de si próprio. Na psicanálise a gente fala que é um corpo fragmentado, no sentido de que a criança ela ainda não vai enxergar uma mãe ali, ela enxerga um seio, ela escuta uma voz, né, porque ainda está muito precária no sentido de desenvolvimento também, né, psíquico e biológico, e o seu próprio corpo ela também vê de forma fragmentada. E nessa fase também tem muito uma junção, uma mistura da criança com a mãe, que é aquela que cuida, né, que amamenta, então a criança se vê muito fundida nessa mãe nesses primeiros momentos. E a Melanie Klein, que é uma pós-freudiana, assim, uma psicanalista, ela já está até um pouco ultrapassada, mas tem uma coisa que ela introduziu muito interessante, que é a questão do seio bom e do seio mau. Porque a criança, nesse momento de amamentação, é como se ela estivesse lidando com o seio, como ela tem essa visão fragmentada ainda do mundo, né? O seio bom, por incrível que pareça, é o seio que frustra. Então, como é importante, quando o bebê chora, né, a mãe não interpretar isso o tempo todo como uma amamentação, né? Dar o peito toda hora, né? Dar o seio. Tem que saber frustrar o filho no sentido também da própria amamentação. E aí já começa a lidar com a falta e coisas muito importantes que eu vou reforçar um pouco mais para frente. E aí, a criança, né, ela começa a desenvolver prazer no próprio corpo, por isso a expressão autoerotismo, e as zonas erógenas são essas zonas que vão dando prazer para a criança, né? São zonas pulsionais de satisfação. Vocês já devem ter ouvido falar de fase oral, fase anal, algumas pessoas escutam isso, né?
E são fases pulsionais ali. Como a amamentação, né, é dada pela boca, a criança vai começar ali com pulsões orais, né, que vai sentir muita satisfação na boca e na região, né, na zona erógena da boca. E aí não só o seio, né, como depois vai vir o bico, o dedo, e tem até a fase que a criança, tudo que ela vê, ela quer colocar na boca. Então tem uma satisfação ali oral. E com o tempo ela vai passar, né, para a satisfação anal das pulsões ali na região, que é com a defecação e com a micção, de uma certa forma, pode pensar assim também, mas principalmente com a defecação, que quando a criança ela defeca, né, ela sente aquilo como algo que está saindo dela, como se fosse um produto dela e um presente dela para o mundo, assim. Tem até aquelas brincadeiras, dá tchau pro cocô, né, olha, isso é um cocô, parabéns, você fez cocô. Então, assim, a criança no início ela interpreta muito isso como um presente, uma satisfação, e ela, inclusive, pode tentar tocar, né, já pode acontecer coisas do tipo, e a massinha, inclusive, é um substituto, assim, né, simbólico para essa fase anal e esse momento que a criança tá vivendo. E aí depois vai vir a fase genital, né, que a criança começa a desenvolver um prazer na zona genital, que começa desde os carinhos da mãe e dos cuidados da mãe em limpar esse bebê, né, que já toca ali próximo das regiões, e já começa a excitar a criança nesse sentido para as regiões genitais. Então a criança desde muito nova, ela se toca, ela tem as atividades masturbatórias, então é importante ter consciência do que a criança vai vivendo nesses momentos assim, do desenvolvimento, nesse sentido. E aí depois vai vir a fase de latência, que é uma fase que todas essas pulsões sexuais, elas são canalizadas para o saber. Então é uma fase que a criança está muito curiosa com tudo, né? Ela quer entender tudo. Por que o céu é azul? Por que as coisas são assim? Começa a perguntar tudo. E por detrás dessa pergunta, o que ela está realmente querendo saber é uma curiosidade sexual, da onde eu vim. E essa curiosidade é sexual porque está muito ligada à relação dos pais, né? E é óbvio que no mundo contemporâneo, hoje em dia, a gente tem várias formas de uma criança vir ao mundo, que não só, né, perpassam pela relação, mas tem por detrás essa pergunta de onde eu vim, que é muito importante e gira muito em torno da cabeça de uma criança, né? E aí, esse período de latência, ele vai ser redespertado na puberdade, né? A sexualidade, as pulsões sexuais, elas vão ser redespertadas na puberdade. E por que eu estou falando isso? Né? Que é importante os pais terem um pouco de consciência e também não se assustarem com as coisas que forem acontecendo, né? Até para entender alguns tipos de sintomas que podem ir aparecendo na criança. E o Freud já horrorizou a sociedade quando ele falou da sexualidade infantil, né? Então a criança ela tem essas pulsões sexuais, essas pulsões no corpo, e é muito importante saber lidar com, os pais também saberem lidar com isso, né? Com essas vivências. E é muito importante, né, que quando a criança vai se desenvolvendo, essas satisfações autoeróticas, elas começam a ser passadas para as relações, né? A pessoa sair do autoerotismo e começar a colocar isso nas relações. E é muito perigoso quando a criança fica presa no autoerotismo. Então é importante o desenvolvimento ir fluindo também.